Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos começar um estudo sobre o Espírito Santo e a sua obra, cujo objetivo é apresentar o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade e detalhar sua obra na vida de cada cristão e apontar a maneira adequada pela qual eu e você, nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo. E nós vamos iniciar essa jornada aprendendo sobre o Espírito Santo e a sua identidade. O que é realmente o Espírito Santo? Qual é a sua identidade? Como é que podemos compreender a luz da palavra de Deus dentro da perspectiva cristã? E é isso que nós vamos falar hoje. Esperamos de alguma maneira estar contribuindo com o seu conhecimento bíblico e teológico. Para você conhecer o nosso ministério, nosso site é pastorgiovanni.com. Ali nós temos artigos, vídeos, áudios. Ali você também pode semear na nossa vida e no nosso ministério e acompanhar aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Então vamos lá, o Espírito Santo e a sua identidade. Certa vez, Jesus falou aos seus discípulos da necessidade da sua partida desse mundo, ou seja, estava se referindo à sua ascensão aos céus. Quando ouviram isso, é claro, os discípulos ficaram extremamente tristes, pensando no que seria a vida deles sem a presença do Mestre. Então Jesus argumentou o seguinte, trouxe uma palavra de consolo aos seus discípulos. Ele disse: digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, disse o Senhor Jesus, pois se eu não for, o ajudador, aqui uma referência ao Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei a vós. João 16, versículo 7. É claro que aqui é uma referência à descida do Espírito Santo que ocorreu logo após, no capítulo 2 de Atos, e se inicia então uma nova dispensação de Deus entre os homens, o que nós chamamos de dispensação da graça ou era da igreja. Em outras palavras, Jesus estava lhes dizendo que eles seriam beneficiados com a ascensão de Cristo por perdê-lo, vamos dizer assim, fisicamente, mas receberiam uma dádiva celestial que era a pessoa bendita do Espírito Santo, que seria muito melhor do que a própria presença ali perceptível de Jesus de Nazaré. Então o raciocínio de Jesus aqui, andar ao lado do Filho de Deus, era um privilégio, é claro, mas ter o Espírito Santo habitando nas nossas vidas seria uma experiência ainda mais maravilhosa na vida de cada cristão. Como é que está o Espírito Santo na sua vida? Será que o Espírito Santo tem sido manifestado no seu dia a dia? Será que o Espírito Santo habita dentro de você? Você já foi regenerado, já nasceu de novo, já se converteu de verdade? Tem levado Deus a sério, vivido uma vida de fé e de obediência ao Senhor Jesus? Mas quem será esse tal do Espírito Santo? Talvez os discípulos naquela época não compreendessem a grandeza daquilo que Jesus estava falando. Muito bem, naquele momento eles ainda não tinham muito claro a identidade do Espírito Santo, daquele que viria para dar continuidade ao ministério e à obra de Jesus de Nazaré, nas vidas deles e através deles também. Então nós vamos procurar conhecer aqui a identidade do Espírito Santo através, é claro, da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Muitos podem tratá-lo como uma força, uma energia, uma influência, ou talvez apenas um poder. Mas o Espírito Santo, amados, é uma pessoa. Vou repetir, o Espírito Santo é uma pessoa. Queremos dizer com isso que ele tem vida própria. Tem sim, ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele tem vontade própria. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. A Bíblia diz que ele fala, lá em Apocalipse 2, versículo 7, ele ensina, é o que nos diz a Bíblia Sagrada, em João 14, 26, ele também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, só uma pessoa é capaz de convencer outra pessoa, João 16, versículo 8. Ele dá ordens, ou seja, ele manda, lá em Atos 8, 26, ele se entristece, e somente uma pessoa é capaz de se entristecer, em Efésios 4, 30. Enfim, ele tem atributos de uma personalidade
Assim como nós, seres humanos, temos uma personalidade, somos uma persona, o Espírito Santo também tem uma personalidade. E essa revelação é preciosa, porque se o Espírito de Deus é uma pessoa, então podemos nos relacionar, é claro, com Ele. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você pode tratá-lo como um verdadeiro amigo, e Ele quer ser seu amigo. Aliás, a palavra usada, né, por Jesus para se referir ao Espírito Santo é a palavra grega paracleto, quer dizer ajudador, consolador, aquele que está ao nosso lado, que está conosco para nos acompanhar e nos guiar na jornada da vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu dei aqui vários versículos onde você pode encontrar as características da personalidade do Espírito Santo. Ele não é uma mera influência, uma energia cósmica, uma força do universo, não. Ele tem poder, é claro, mas ele é uma pessoa. Segundo princípio que nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada é que o Espírito Santo é Deus. Vou repetir. Segundo princípio, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Além de ser uma personalidade, o Espírito Santo é Deus, meus amados. Ele faz parte da Trindade bendita. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como o Pai e o Filho são um, o Espírito Santo também é um com o Pai e também é um com o Filho. Podemos afirmar isso por quê? Porque o Espírito tem atributos exclusivos que somente a divindade, segundo a visão cristã, a perspectiva bíblica, poderia ter. Me desculpa. O Espírito Santo, amados, ele é eterno. E só Deus pode ser eterno. O Espírito Santo também é onipresente. Somente Deus pode ser onipresente. Está lá no Salmo 139, versículo 7. O Espírito Santo também é onisciente, ou seja, conhece, sabe de todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 a 11 fala sobre isso. O Espírito Santo também é onipotente. Está lá em Jó 33, versículo 4. O Espírito Santo também é criador, ele tem essa função criadora, criativa. Está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e versículo 26. Ou seja, ninguém mais em todo o universo possui essas qualidades a não ser o próprio Deus. Então nós vemos aqui a divindade sendo manifesta através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Essa também é uma revelação maravilhosa para nós. Por quê? Porque ela confirma o privilégio que o cristão tem de ter o próprio Criador habitando dentro do seu coração, no seu interior. A pessoa do Espírito Santo habita na vida do crente. E como é que está o Espírito Santo aí dentro de você, meu amado? É o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 3,16. Vós sois tabernáculos do Deus vivo. Acaso não sabeis que o Espírito Santo habita no meio de vós e que vocês são santuário do Deus vivo? Aquele que destruir o santuário de Deus, que é o corpo físico, Deus também o destruirá. Então nós somos santuário de Deus, morada do Espírito Santo, nós, aqueles que nasceram de novo, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos hoje. A identidade do Espírito Santo na vida do crente. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual, para a sua vida em Deus. Que Deus te abençoe, querido, nessa tarde, nesse início de dia aí, né, final de dia. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, conhecer o nosso trabalho, entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Nós vamos deixar aqui na descrição. Você pode contribuir com a causa do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a salvação de vidas, discipulado de muitas e muitas pessoas, através da nossa vida e do nosso ministério. pastorgiovanni.com. Entre lá, conheça o nosso trabalho. Deixe também na descrição qualquer pedido de oração, necessidade ou aonde você está nos assistindo. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos nesse momento pela vida de cada um daqueles que nos ouviram através desse instrumento especial que é a internet. Que a tua graça venha sobre eles, a bênção do Senhor faça diferenças nas suas vidas. Que o Espírito Santo more
pujantemente, gloriosamente em cada coração, em cada vida, manifestando a graça, vida, glória, as manifestações do fruto do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Que possamos guardar o bom depósito de Deus dentro de nós, a glória de Deus, a glória do Espírito Santo, a pessoa bendita da Trindade que habita em nós, que é nosso amigo, que é nosso consolador, que é nosso ajudador. Abençoe cada vida nas necessidades diversas, que Cristo seja a resposta e que o poder do Espírito Santo opere em cada vida, em cada coração. É o que eu te peço de todo o coração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço, entre no site pastorgiovanni.com, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor. Amém e amém.